Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dando prosseguimento à nossa aula nosso tratado teológico sobre escatologia, antes de a gente começar a nossa aula propriamente dita, nossa aula de hoje, eu queria me desculpar a vocês, por esse período que nós ficamos sem a aula, no sábado passado, e hoje eu estou gravando uma sequência de vídeos para que a gente possa retomar a nossa aula e não perder nenhum dia de aula que a gente teve nessas aulas que nós estamos fazendo online. Online no sentido de não ao vivo, mas gravado, e sabendo que essas aulas que são gravadas, elas têm o mesmo afinco das aulas que são ao vivo, porém de uma maneira diferente. E as aulas que são online, elas são muito mais fáceis os conteúdos, elas não têm uma preparação como as aulas que são presenciais, porque as aulas presenciais que nós tínhamos, elas fecundavam perguntas, elas poderiam trazer mais dinamicidade à nossa proposta de aula. Então, a gente tem um limite dessa problemática. Então, eu vou comentar aqui novamente o nosso trabalho. Eu acho que o trabalho é uma forma de eu ter como avaliar vocês naquilo que vocês estão estudando até agora, para a nossa matérias que são chamadas de tratados teológicos ou partes dogmáticas. Isso lembrando que o conceito de dogmática já é propriamente dito que é matéria, é o que vem falando sobre os textos. A dogmática é uma parte da ciência teológica que faz com que o ser humano que a ouve possa defendê-la. Então, imagine a grande dificuldade para que eu ensine dogmática a vocês, mas também a dogmática fecunda vocês a ter como vocês lidarem com as perguntas, com os instrumentos que vão acontecendo ao longo da nossa pastoral, ao longo da nossa homilética. E a dogmática serve também para que esses conteúdos da fé sejam sempre aprimorados, ou seja, não é que surjam novos conteúdos, mas que surjam propostas que facilitem a pedagogia daqueles que estão ouvindo e aqueles que estão ensinando. Então, a primeira pergunta que a gente pode analisar aí é: comente a história teológica do dogma trinitário nos primeiros séculos da Igreja, da história do cristianismo, as heresias e os primeiros concílios. E B, os símbolos da fé apostólica iniciando Constantinopla. Então, eu fiz assim, mais ou menos, eu fiz um resumo, como todos os resumos que eu dei para você, e eu dei para você esse resumo numa aula de Trindade. Então, vocês procurem lá. Tem esse resumo que eu já dei, esse resumo já está lá com vocês. A mesma pergunta está lá, eu estou aqui abrindo a mesma pergunta. Então não há qualquer constrangimento de falar uma coisa que nós não falamos, de uma coisa que eu não falei, uma coisa que eu estou pedindo para vocês aleatória, então já está lá. Vocês procurem esse resumo, e no resumo vocês vão ver lá que estão falando assim, da revelação do dogma trinitário, e fala dessa história. Então a gente começa a falar do século IV, levou a formulação dos elementos teológicos, e depois começou a questão do dogma propriamente dito, que é a igreja que ela fala de Deus uno e Deus trinitário, e em concreto sobre a divindade do Filho e do Espírito Santo na unidade da essência com Deus, que é um só Deus. E depois vai falar dos primeiros séculos da igreja, da questão do judaísmo com o mundo grego. Depois falamos da crise ariana. Então tudo isso está lá no texto de vocês, e procurem. E se vocês quiserem, também podem procurar na internet. Essa pergunta é uma pergunta que ela ao mesmo tempo que ela desperta curiosidade, ela ao mesmo tempo ela vai fazer com que vocês possam entender melhor o credo, que fala assim: Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Esse é o dogma que vai, ou melhor, essa é a parte do credo que vai ser gerado a partir desse tema que a gente está falando aqui nessa primeira pergunta. Então, é preciso que vocês comecem a olhar o credo e começar a fazer essa ligação. Não precisa aqui falar de todos os dogmas, ou melhor, de todos os dogmas não, de todas as heresias. Mas é preciso que você formule a parte do credo, entendeu? Que é essa parte que acabamos de falar, que eu vou repetir. Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Eu não posso falar tudo, porque senão eu vou dar resposta. Então, eu acho que a pesquisa é de vocês.
Segunda pergunta. A segunda pergunta, já estamos aqui nesse livro do Bento XVI. Então eu peço que vocês novamente releem esse capítulo aqui do Bento XVI. É uma proposta que eu estou dando, porque assim, eu pensei nessa questão de vocês serem os diáconos da igreja. Então assim, já é uma proposta para dogmática de vocês, na resposta que vocês vão dar, enquanto aqueles que são ministros do batismo. Então aqui o Bento apresenta, eu achei interessante, assim, já comentando aqui, eu queria dar os meus parabéns aos alunos que... Teve vários alunos que escolheram sobre o batismo de Jesus. E aí eu estava lendo os trabalhos e me deu essa inspiração dessa segunda pergunta. Essa segunda pergunta surgiu de vocês. Lá vocês comentaram sobre esse livro do Bento XVI de forma assim formidável. Os alunos que comentaram, eu aqui parabenizo e foi muito interessante. Eu gosto muito do Bento XVI, então quando eu fui lendo o resumo do trabalho de vocês, eu fui vendo que vocês conseguiram captar essa parte do livro. É um capítulo bem pequeno, da página 27 à página 38. Vocês podem ler lá, e lá vocês estão perguntando lá 3 perguntinhas: batismo e tentação experimentada por Jesus de Nazaré. Aí vocês vão pegar daqui o significado teológico. Característica do reino de Deus anunciado por Jesus. É interessante, essa pergunta é muito interessante. Essa letra B. Aqui ele vai falar sobre um pouco desse reinado. Mas assim, se você for perceber bem, o reinado de Deus, até hoje, ele é um problema na igreja, né? Muitas pessoas interpretam como é o reinado de Deus. Então, o Bento XVI, ele começa nesse livro aqui, nesse livro, o Jesus de Nazaré, ele começa com todo o seu pontificado. Ele começa a responder essa característica do reino de Deus, anunciado por Jesus. Então, vocês podem procurar na catequese, qualquer catequese do Bento XVI, ele vai falar sobre essa característica do reino de Deus. Então eu queria que vocês focalizassem muito bem nessa pergunta, nessa letra B, porque essa letra B, ela pode dar, assim, uma tese de doutorado, uma gama de questões. Então por quê? Porque assim, além essa semana mesmo, quando eu estava vendo uma catequese do Papa Francisco, o Papa Francisco toca nessa letra B, as características do reino de Deus anunciado por Jesus. Ele, quando diz assim que a pandemia ela traz a doença no mundo, mas porém nós não podemos estar doentes com a pandemia. Então ele diz essa frase. E essa frase ele diz assim, aí ele pega um autor, um teólogo protestante, que ele fala lá, comenta esse teólogo protestante, e se lembrar bem desse teólogo protestante, vocês podem até pesquisar depois, se vocês quiserem, como curiosidade. Olhar o nome desse teólogo protestante e depois ver o que ele diz sobre o reinado de Deus. Ou melhor, reinado de Deus, o reino de Deus, anunciado por Jesus de Nazaré. E aí a gente vai ver que o Bento XVI, ele repete a mesma coisa que essa catequese do Francisco nessa última quarta-feira, em que ele fala desse reinado de Deus, que nós precisamos tirar a doença do mundo e suscitar no mundo uma esperança escatológica. Olha que interessante, tem a ver com a nossa matéria. Então esse reinado de Deus, eu acho que vocês poderiam fixar bastante e me trazer coisas assim bem importantes sobre isso. Eu acho que é uma proposta de ensino e também é uma proposta de pastoral, porque quem sabe vocês não guardem esse trabalho agora até para vocês poderem, quando vocês tiverem que fazer um sacramento do batismo, vocês olhem lá e dêem uma lida, né? Eu faço muito isso, né? Eu deixo os trabalhos prontos, que aí quando eu lembro assim, eu fiz um trabalho sobre isso. Eu vou lá no meu arquivo, no meu computador, dou uma olhada e olho assim, não, agora eu posso falar sobre isso. E aí, a letra C já emenda o que fala na letra B. Como viveu Jesus no seu comportamento e atitudes e atuação desse reinado. Aí, é interessante que aqui no livro ele vai falar sobre isso, nas narrativas, como Jesus vivia, como Jesus pregava, como Jesus discernia sobre os doentes, sobre a forma do Espírito Santo de Deus, como Jesus obedecia o Pai. Você vai ver tudo aqui nesse capítulo, pequeno capítulo do batismo de Jesus. E aí, só para lembrar um pouco, a catequese novamente do Papa, o Papa Francisco ele vai falar que nós precisamos atuar como homens de esperança nesse século tão difícil, nesse período de pandemia. Isso não foi essa última catequese, mas uma catequese que foi a primeira catequese dele após a abertura
do local onde poderiam entrar as pessoas, porque antes ele estava fazendo todas as catequeses online. Então a primeira que ele abriu, a primeira catequese que ele abriu, ele disse isso, ele disse que o reino de Deus é esse toque do Espírito Santo que toca as outras pessoas. Então assim, como é essa incidência do Jesus Cristo no seu comportamento e atitude, né? Acho interessante vocês elaborarem essa questão e depois formularem isso. E depois nós temos aí, escolha 2 atributos a Jesus Cristo no Novo Testamento e os comente. Essa aqui eu nem vou responder porque é uma pergunta muito da face. Eu acho que vocês podem procurar lá, Quírios, Senhor, Homem de Nazaré, não sei. Vocês podem escolher os títulos que vocês quiserem e comentarem. 4. As principais confirmações contidas no dogma cristológico, nos diversos concílios. Aí eu botei todos os concílios aqui. Você vai fazer um breve resumo pessoal. Você vai escolher qual a melhor formulação que você quer escrever e escreva. Acho que você pode escolher vários tipos de passagens sobre isso e dizer o que você pensa sobre essa proposta do dogma cristológico de Jesus Cristo. Aí eu posso dizer algumas coisas para você. Você pode falar sobre aquilo que era o problema cristológico que circundava a questão da ressurreição. Se Jesus Cristo ressuscitou, o que aconteceu com aqueles que estão aqui? Essa é uma pergunta. Pode ser respondida também por vocês. Pode falar da plenitude da questão da obediência do Pai em relação a nós, aos seres humanos. E depois vocês podem falar da escola de Alexandria, que é uma das coisas mais importantes desse dogma cristológico, que é a questão da carne. A carne, a sarxe, ou seja, o Christotokos, né? Que é a mãe de Jesus, ou o Theotokos, a mãe de Deus. Então vocês podem falar sobre essa diferença. Então vocês têm uma gama de coisas para falar sobre esses dogmas que foram surgindo na história. Vocês podem procurar os diversos concílios, ver a heresia do concílio e reformular essa questão e trazer narrativa aqui escrito. Também acho que é muito simples, não é tão difícil não. Eu acho que a mais difícil seria a 1, no meu entender, e a 2, que vocês têm que ter um trabalho maior. A 5. Essa 5 aqui, eu botei aqui, mas foi de proposital. Foi proposital. Essa aqui é uma catequese do Papa Bento XVI. Então, a catequese que o Bento XVI ele escreveu, eu acho que é bom que vocês anotem aí, é uma catequese do dia 28 de março de 2007. Então lá ele vai falar sobre o que é a gnose. Gnose a palavra propriamente dita é conhecimento. E esse conhecimento ele foi dito assim, como as pessoas que tinham mais conhecimentos sobre um determinado assunto, uma determinada temática, eram as pessoas que detinham esse conhecimento e manifestava isso no gnosticismo, ou seja, eu sei, eu sou detentor do conhecimento, eu sou detentor da verdade. Então, como essa verdade do gnosticismo, ele entrou na forte corrente daquilo que a igreja nos séculos primeiros da igreja começou a discernir entre aquilo que era verdade e aquilo que era o conhecimento gnóstico, ou seja, o próprio estou falando de maneira redundante para que vocês entendam que o gnosticismo ele era uma corrente que as pessoas assim, eu sei, o resto das pessoas não sabem. Eu conheço, você não conhece. Então o gnosticismo ele funcionou nos séculos primeiros da igreja como uma barreira entre aqueles que determinavam a verdade e aqueles que poderiam conhecer a verdade. E aqueles que poderiam conhecer a verdade pela experiência da verdade eram aquilo que o dogma veio alertar. Que depois eles vão começar a falar da questão do corpo, da alma. Então vocês vão ler essa catequese e vocês vão entender o que eu estou falando agora. Então eu não vou falar sobre isso, mas eu tenho aqui um texto sobre isso, sobre a heresia. Se vocês quiserem, também posso mandar esse texto.
eu peguei a catequese do Bento XVI e fiz uma explicação, peguei os concílios também, e aí comecei a fazer uma junção entre o concílio e essa catequese. Então é interessante, muito interessante esse tema. E depois que eu fui pesquisando esse tema do gnosticismo, eu até tenho uma frase aqui que é muito interessante do Bento XVI, que eu vou até repetir para vocês, por como é importante que a gente conheça esse tema, que é uma heresia, podemos dizer que é uma das primeiras heresias da igreja, que é o gnosticismo. E ele diz o seguinte, que o Bento XVI, ele repete essa catequese em 2017, e ele diz que esse gnosticismo ainda está presente na igreja. Mas o gnosticismo ele transformou numa maneira assim, da igreja assim, de colocar os mais ricos como detentores da verdade e os mais pobres como aqueles que não conheciam a verdade. E aí ele vai dizendo que hoje em dia essa igreja, assim, a igreja, apesar de estar espalhada por todo o mundo, conserva com solicitude a fé dos apóstolos, como se habitasse numa só casa. Ao mesmo tempo, crê nessas verdades como se tivesse uma só alma e um só coração. Então, Bento XVI vai dizer o seguinte, que quanto mais separa os detentores de verdade com aqueles que não conhecem a verdade, a igreja se rompe. Há uma ruptura da igreja. E essa ruptura da igreja faz com que cada um fale e pense diferente. Então, se a gente for pensar bem, o gnosticismo está hoje muito presente na igreja. Enfim, mas aí deixo que as críticas e as consequências da crítica vocês possam pensar. Eu acho que é importante que vocês pensem também, que eu não traga tudo pronto para vocês. A 6 é assim a nossa aula. Vamos dizer assim que a nossa aulinha de depois disso tudo que nós fizemos nas 5 perguntas, é a nossa aulinha. A 6ª pergunta é a nossa aula agora de escatologia cristã. Aí eu pedi para que vocês leiam o capítulo 25 de Mateus, o juízo final, e em seguida associa os novíssimos. Então os novíssimos é aquilo que ele já falou. A parousia, o céu, o inferno, o purgatório, a segunda vinda. Então você vai explicar, dentro desse critério do capítulo 25, aquilo que você mais entendeu como novíssimos. Não precisa fazer todo o conhecimento de novíssimos, mas explica aquilo que você possa entender. E aí escolha um dos capítulos do livro estudado e faça um breve resumo no máximo de 2 folhas. Então você vai escolher uma parte do livro que você também gostou e vai fazer um resumo. E depois, os filmes. Olha, quem quiser ver filme, não precisa ver o filme não. Tem gente que não gosta de ver filme. Eu particularmente, eu não gosto de ver filme não, tá? Eu vou falar logo pra vocês. Mas os filmes que eu passei aqui são filmes que tem a ver com a disciplina, que é importante ver. Eu vi os filmes, confesso a vocês que também pra mim é difícil sentar no sofá, eu sou uma pessoa muito elétrica ao mesmo tempo, sei lá, meio rapidinho. Então assim, pra mim é difícil ver o filme. Eu tenho dificuldade em cinema. Eu tenho dificuldade de saber nome de filme. Então assim, eu tenho muita dificuldade de saber nome de atores, enfim. Essa parte cinematológica não é a minha parte, não é a minha praia. Mas admiro quem gosta, admiro quem consegue ver. Acho muito importante. E quem tem esse conhecimento desses filmes. E esses 2 filmes, eles falam da cultura. A cultura em relação a morte. Isso aí, a morte, desculpa. Ontem mesmo eu estava procurando uma coisa para falar para vocês agora no próximo vídeo, na aula de hoje. E eu fui procurando, caçando, aí vi um site da Espanha. Um site da Espanha. O ano que vem eles vão fazer um congresso sobre a escatologia. E aí eu fui pesquisar qual o tema que eles vão abordar na escatologia do ano que vem, né? Nesse congresso de escatologia. Eles vão abordar a pandemia, ou seja, como foi a despedida daqueles entes queridos durante a pandemia. E ele vai associar, olha que interessante, olha só que a gente não está estudando nem em vão não. Ele vai associar a escatologia que aconteceu agora, nesse tempo da pandemia, com a escatologia do século II dos padres da igreja. Olha, isso dá um tema muito interessante. Eu até, se eu tivesse condições financeiras, eu iria para a Espanha para ver esse congresso. Mas, enfim, não sei se eu vou ter tempo
financeiro e nem se eu vou ter se vai ter liberdade para a gente viajar ano que vem. Então, assim, se a gente não tiver, eu acredito que eles devem passar esse congresso pelas mídias sociais, também acredito. Enfim, aqui está a parte dessa disciplina. E antes de terminar, eu lembro uma coisa que essa semana a gente teve um congresso na PUC e tivemos um congresso sobre a Laudato Si. E assim, eu tenho um pouquinho às vezes eu tenho um pouco de preconceito em relação a Laudato Si, porque algumas correntes dizem que ela é a teologia da libertação. E eu não sou muito adepto da teologia da libertação por uma questão pessoal, não por uma questão de juízo de valor que é da igreja, porque o juízo do valor da igreja nós temos que aceitar como uma parte da igreja, a doutrina da fé, que diz que é a igreja. Enfim, e lá teve uma pessoa que no meu primeiro momento, quando eu fui, eu até anotei o nome da pessoa, não trouxe aqui, mas eu anotei lá nos meus escritos, e aí um jovem doutor, que ele dá aula na Universidade de Pernambuco. Aí eu já fiquei assim, Universidade de Pernambuco, um jovem doutor, o doutorado dele de Sociologia, aí eu falei, pronto, ele vai acabar com a igreja. E aí, quando ele começou a falar, eu fiquei assim, olha, como nossos preconceitos eles podem ser quebrados. E aí eu anotei o nome dele porque assim, eu vou enviar uma mensagem para ele, porque assim, eu vou querer mencionar ele no meu trabalho de pesquisa, porque ele chegou e falou assim que o que a igreja hoje ela é? Né? A igreja ela não pode ir para a modernidade, ou seja, ela não pode ir para aquilo que é além daquilo que é a proposta da igreja. Aí ele falou uma coisa que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui falando de conceitos muito claros aqui. Conceitos que são medievais, conceitos que são antigos, vamos dizer assim. Mas ele diz o seguinte, aí palavras dele, ele diz assim, se nós não conhecermos a verdade que é a igreja, se nós não conhecermos aquilo que é primordial da igreja, nós vamos ter dificuldade de avançar na vida fraterna da igreja, ou seja, na vida da unidade da igreja. Porque nós vamos ter sempre pensamentos que são partidos, pensamentos que são pequenos e pensamentos que não são a doutrina da fé da igreja. Então, assim, eu fiquei assim, muito encantado com o que ele falou, porque assim, nós, às vezes, que somos da igreja, nós não conhecemos o nosso credo. Nós não conhecemos o nosso Pai Nosso, nós não conhecemos a falar sobre isso. Então, assim, ele trouxe uma parte que ele é doutor, mas ele tem conhecimento sobre as partes principais da teologia, não doutor de sociologia, e ele sabe muito bem das partes teológicas da igreja e colocou isso como proposta para nós não vivermos o antropocentrismo e nem vivermos a questão daquilo que a igreja hoje está vivendo muito claro, a questão do individualismo. Então ele disse que essa proposta da igreja faz com que você vença o pensamento egoísta de pensar que tudo você sabe. Então tem muito a ver com o gnosticismo e tem a ver com aquilo que nós estamos falando na nossa matéria. Então, essa semana foi muito importante que eu quebrei alguns preconceitos meus. E a gente está aqui também para quebrar nossos preconceitos, porque a teologia é a ciência de quebrar nossos conceitos e levar a nossa vida à conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.